Imagine acordar e descobrir que após dias de guerra o mundo respira, mas apenas por um instante. Hoje, 24 de junho, um cessar-fogo frágil entrou em vigor entre Israel e Irã. Mas essa trégua, negociada sob intensa pressão internacional e mediada pelos Estados Unidos, já nasceu sob suspeita. Por volta das 4 da manhã, horário de Jerusalém, o Irã interrompeu seus ataques. 12 horas depois, Israel fez o mesmo. Mas antes mesmo do silêncio se consolidar, ambos os lados acusaram violações mútuas. Mísseis ainda cortaram o céu, e a tensão persiste como pólvora no ar. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a missão militar foi um sucesso, com alvos nucleares e balísticos iranianos severamente danificados. Segundo ele, os objetivos foram atingidos, e agora, o foco se volta à faixa de Gaza, onde reféns ainda estão em poder do Hamas. Enquanto isso, o chefe das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, anunciou a realocação das tropas de volta a Gaza, numa nova ofensiva de resgate. Do outro lado, a liderança iraniana mantém um tom desafiador, mesmo após sofrer ataques devastadores. A diplomacia internacional clama por paz, enquanto o presidente Trump, principal articulador da trégua, pediu calma e criticou ambos os lados por já terem quebrado o acordo antes mesmo de sua execução plena. Diante disso, paira uma pergunta inevitável. Estamos testemunhando o fim de um ciclo de violência? Ou o início do capítulo mais perigoso dessa história? À luz das profecias, esse pode ser apenas o começo de algo muito maior. A tensão entre Israel e Irã atingiu níveis alarmantes. Em 23 de junho de 2025, Israel sinalizou que sua campanha militar contra o Irã poderia terminar em breve, dependendo das ações de Teherã. Desde 13 de junho, Israel tem atacado instalações nucleares iranianas com apoio dos IAC e o Setiu, visando impedir o avanço do programa nuclear iraniano. O Irã retaliou com ataques de mísseis, incluindo um ataque à base aérea dos El Al no Catar. Embora sem vítimas, o ataque aumentou as tensões regionais. Analistas sugerem que o Irã pode continuar ataques moderados enquanto avalia suas opções. Israel, por sua vez, aguarda a decisão do líder supremo iraniano sobre a possibilidade de desescalada. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com preocupação, temendo que o conflito possa se expandir e envolver outras nações. A possibilidade de uma guerra mais ampla no Oriente Médio é uma realidade que não pode ser ignorada. A Bíblia, especialmente nos livros de Ezequiel 38 e 39, fala sobre uma coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. Entre essas nações está a Pérsia, que corresponde ao atual Irã. Embora o conflito atual não seja o cumprimento completo dessas profecias, muitos veem os eventos como um prenúncio do que está por vir. A aliança entre Irã e outras nações como Rússia e Turquia é vista por alguns estudiosos como o início da formação dessa coalizão profetizada. Além disso, a crescente hostilidade contra Israel e o isolamento político que o país enfrenta podem ser interpretados como sinais dos tempos finais. A Bíblia alerta que Israel será cercado por inimigos e enfrentará grandes tribulações antes do retorno do Messias. Portanto, os eventos atuais podem ser vistos como um chamado à vigilância e preparação espiritual. Independentemente de quando essas profecias se cumprirão plenamente, é inegável que o cenário mundial está se alinhando com o que foi escrito há milhares de anos. Além dos conflitos terrestres, muitos estão atentos aos sinais nos céus. Em 7 de setembro de 2025, está prevista uma lua de sangue, visível em várias partes do mundo, coincidindo com o período do Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Esses fenômenos celestes são frequentemente associados a eventos significativos na história de Israel. Alguns estudiosos apontam que eclipses lunares anteriores coincidiram com eventos importantes para o povo judeu, como a fundação do Estado de Israel em 1948 e a Guerra dos 6 Dias em 1967.
A Bíblia menciona sinais nos céus como prenúncios dos tempos finais. No livro de Joel está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Embora não possamos afirmar com certeza o significado desses eventos, é prudente estar atento e refletir sobre o que eles podem representar. Eles podem ser lembretes divinos de que devemos estar preparados para o que está por vir. Recentemente, Israel tem enfrentado crescente isolamento político. Países como o Reino Unido suspenderam negociações comerciais e impuseram sanções devido às ações de Israel em Gaza. Esse isolamento pode ser visto como o cumprimento de profecias bíblicas que prevêem que Israel será abandonado por suas nações aliadas nos tempos finais. O livro de Zacarias fala sobre todas as nações se voltando contra Jerusalém. Além disso, a crescente hostilidade e críticas internacionais podem ser interpretadas como sinais de que o mundo está se alinhando contra Israel, preparando o cenário para os eventos profetizados. Para os crentes, isso serve como um lembrete de que a confiança deve estar em Deus e não nas alianças políticas. É um chamado à fé e à preparação espiritual diante dos desafios que estão por vir. A Bíblia fala sobre a ascensão de um líder mundial, conhecido como o Anticristo, que trará uma falsa paz antes de revelar sua verdadeira natureza. Com o mundo em tumulto, muitos se perguntam se estamos nos aproximando desse momento. O caos atual, com guerras, pandemias e crises econômicas, cria um ambiente propício para que um líder carismático surja prometendo soluções. Esse líder poderia estabelecer um acordo de paz com Israel, marcando o início do período de tribulação profetizado. Embora não possamos identificar quem será esse líder, é importante estar vigilante e discernir os tempos. A Bíblia nos exorta a não sermos enganados e a mantermos nossa fé firmemente em Cristo. Portanto, devemos estar atentos aos eventos mundiais e buscar sabedoria espiritual para compreender os sinais dos tempos. A preparação espiritual é essencial para enfrentar os desafios que podem surgir. As Escrituras são claras ao afirmar que Jesus retornará. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora. O que sabemos é que haverá sinais que precederão esse evento glorioso. Entre esses sinais estão guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e perseguições. Muitos desses eventos estão ocorrendo atualmente, levando muitos a acreditar que o retorno de Cristo está próximo. Para os crentes, isso é motivo de esperança e alegria. É a promessa de que, apesar das tribulações, haverá redenção e restauração. Portanto, devemos viver em santidade e vigilância, aguardando com expectativa o retorno do nosso Salvador. É um chamado à fé ativa e à preparação espiritual contínua. Diante de tudo o que está acontecendo no mundo, guerras, sinais celestes, isolamento de Israel e o cumprimento de profecias, somos desafiados a refletir sobre nossa fé e preparação espiritual. Este não é um momento para medo, mas para esperança e ação. Devemos buscar a Deus, fortalecer nossa fé e compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles ao nosso redor,